Olá, meu querido, minha querida, receba o nosso abraço muito carinhoso, graça e paz, parabéns. Nós estamos começando agora mais uma etapa do Improving, esse processo de crescimento que Deus preparou para você. Na verdade, nós cremos que Deus está te preparando para algo maravilhoso. Você deixou de estar no mesmo nível e está agora caminhando num nível superior de discernimento, entendimento do Evangelho. Deus tem te chamado para fazer coisas maravilhosas através da tua vida, e isso é bom demais. Nós louvamos a Deus por ter você conosco no Improving e saber que você chegou até aqui no curso de discipulado. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais do que vem a ser discipulado. Você já deve ter ouvido muito falar de discipulado, mas afinal, o que é isso? É uma ferramenta de multiplicação do reino de Deus. Nós já falamos aqui em outras ocasiões que o nosso propósito é buscar o exemplo, o modelo da igreja apostólica, da igreja primitiva. E se tinha algo que eles realmente levavam a sério, era essa questão do discipulado. O que é o discipulado? Que definição que nós podemos dar para o discipulado? É uma ferramenta que permite a multiplicação com qualidade do reino de Deus. Não é à toa que aquele pessoal da igreja apostólica, lá, aqueles homens e mulheres fizeram um trabalho tão excelente, né? E esse trabalho nós vamos ver oportunamente que foi criado pelo próprio Jesus, que separou 12 homens e discipulou aqueles homens, né? Fazendo com que eles crescessem, se fortalecessem, e Jesus os treinou para que eles pudessem mais tarde assumir a responsabilidade de dar continuidade ao que ele começou. Pois bem, o que é esse trabalho de discipulado? Uma igreja que ela trabalha com o discipulado, ela faz com que cada membro da igreja seja um discípulo e um discipulador. Ele não somente recebe cuidados, ele é acompanhado por alguém, ele tem uma cobertura de oração de alguém que está por detrás dele, como também ele é responsável por discipular a outro. Pode ser um ou mais pessoas, ele pode discipular, dependendo da disponibilidade dele, discipular uma, duas ou três, 4 pessoas. Mas ele discipulando uma pessoa já está ótimo. Então, o que é esse processo, né? Esse trabalho de discipulado? É um trabalho onde todo mundo está ligado, ou seja, todos os membros da igreja têm um discipulador e têm discípulos. Todos os membros da igreja recebem cobertura espiritual de alguém e dão cobertura espiritual para alguém. Então é um trabalho muito legal, porque isso, além de ser um modelo implantado, usado e implantado pela Igreja Apostólica, é também um modelo muito inteligente que tira muito do peso sobre o pastor e promove uma multiplicação do reino de Deus com maior facilidade, sem comprometer a qualidade. Ninguém fica desassistido na igreja. Esse vai cuidar desse, que vai cuidar desse, que vai cuidar desse, e assim por diante. De uma forma que todos os membros da igreja estejam bem cuidados, acompanhados, bem ensinados. Esse é o processo do discipulado. Todos da igreja com cobertura espiritual. Você sabe que nós vivemos dias difíceis. E muitas pessoas, infelizmente, acabam caindo na fé. Muitos cristãos acabam recuando. Aliás, o próprio Jesus disse que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé. Nós não queremos que os nossos se apostatem na fé. E a melhor forma de fazer isso é ganhando, mas não apenas ganhando pessoas, ganhando almas para Jesus, mas cuidando bem delas. E o discipulado é uma ferramenta fundamental estabelecida na Igreja Apostólica,
que permite que todos estejam debaixo de uma cobertura e todos também deem cobertura a outras pessoas, de maneira que todos passam a ter cobertura espiritual. Meu querido, minha querida, vamos entender uma coisa importante. A igreja é o ponto central do projeto de Deus. Todo o esforço de Deus e todas as vezes que Deus nos abençoa, o foco dele está na igreja. É verdade. O foco do Senhor Jesus é a igreja. Assim como no Antigo Testamento o foco de Deus eram os judeus, e você percebe claramente que no Velho Testamento, no Velho Pacto, Deus olhava para os judeus de uma forma tremendamente diferenciada, né? Havia ali sim uma diferença brutal, clara, absurda até, de tratamento. Deus, ele olhava para o povo de Israel e entendia que a responsabilidade dele, a princípio, era com os judeus, né? Com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Naqueles tempos já existiam muitos outros povos, já existiam os egípcios, os amorreus, os heteus, os jebuseus, os assírios, filisteus, midianitas, mas o foco de Deus eram os israelitas, descendentes de Abraão. Você percebe isso até porque a Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito no Velho Pacto, na Velha Aliança, para os judeus. E todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento foram feitas aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, né? Então, quer dizer, você já percebe nitidamente, claramente, que o foco de Deus era os israelitas. No Novo Testamento, a igreja passou a ser o ponto central do projeto de Deus. Deus está trabalhando para salvar aqueles que se tornaram ou se tornarão igreja do Senhor Jesus Cristo. As promessas que foram feitas no Novo Pacto foram feitas para aquele que nasceu de novo, que se converteu, que teve um encontro com o Senhor Jesus e, portanto, passou a fazer parte da igreja, passou a ser corpo de Cristo. Então, todo o foco de Deus, né, o ponto central do projeto de Deus é a igreja. E é legal demais saber que nós fazemos parte, né, desse projeto maravilhoso de Deus. Você e eu fazemos parte desse projeto. Então, quando a gente fala de discipulado, e um vai cuidar do outro, a gente está falando de igreja do Senhor Jesus. A gente está falando de fazer parte de algo milenar. A gente está falando de fazer parte do maior projeto de Deus, do ponto central do projeto de Deus, que é a igreja. Ou seja, nós estamos repetindo aquilo que a igreja apostólica começou e fez com maestria, né? Fez com muita sabedoria nos tempos passados. Você entende a importância de abraçar a visão apostólica, e especialmente no que diz respeito ao discipulado? Você entende? Quando você entra nessa linha de cobertura espiritual, você está repetindo o que foi feito lá atrás, nos tempos da igreja apostólica, né? Você está fazendo parte desse algo tão especial que é o ponto central do projeto de Deus. Que maravilha, né? Bom, agora nós vamos ver aqui a diferença entre uma igreja que não vive em função da visão apostólica e uma igreja que vive sob a estrutura da igreja apostólica. Nós vamos chamar aqui de estrutura tradicional, tá? A principal característica do modelo de igreja moderno é olhar para as massas. As igrejas querem estar quanto mais cheias, melhor, e as pessoas valorizam o numérico, o quantitativo, né?
Então, essa é a característica principal de uma igreja tradicional, é o foco na massa. E a gente observa, e você há de convir, que isso está mais do que claro, que essa massa é extremamente consumista. A gente chama de consumismo religioso, porque são pessoas que estão nas igrejas em busca de algo para satisfazer algum interesse, alguma necessidade pessoal, né? Então, a estrutura da igreja tradicional, ela acaba gerando os consumistas religiosos, aqueles que vêm não para servir, mas para serem servidos. E a gente até pode entender por quê? Porque eles são tratados no meio de todo mundo, eles são tratados como massa. Ao passo que, quando você trabalha com o discipulado, na visão apostólica, você é tratado individualmente e é levado a viver experiências individuais, experiências próprias, suas com Deus. Você é levado a conhecer o Evangelho não focado em benefícios próprios, em vantagens próprias. Claro que todo mundo quer a bênção de Deus. Isso faz parte da nossa relação com Deus. O Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é buscar o reino e a justiça? É buscar os interesses do reino, é buscar a visão do reino, é multiplicar o reino. Aí Jesus completa dizendo: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você entende? Então, nós não nos preocupamos prioritariamente em buscar a nossa satisfação pessoal. Quando você começa a crescer, você passa para o next level, você já começa a entender que o caminho certo é você buscar o reino de Deus, os interesses do reino. É você aprender a discipular, você está inserido nessa linha de cobertura espiritual, entende? Você vai receber cobertura e vai dar cobertura, né? Você vai multiplicar o reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Muito legal, né? Então nós temos aqui uma diferença brutal entre uma estrutura tradicional de igreja e uma estrutura apostólica. A estrutura apostólica, ela foca nisso que você está vendo aqui, olha, nessa linha de cobertura espiritual, que é a principal característica da igreja apostólica, é o cuidado individual, um com o outro. Ninguém está sem cobertura espiritual, todo mundo da igreja está recebendo cobertura espiritual. E isso fica claro em Colossenses 2,19, eu separei aqui para ler para vocês. Diz aqui, olha, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Olha só, da qual todo o corpo, olha aqui o que está escrito, olha, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, todo mundo junto, ligado, tá vendo? Vai crescendo em aumento de Deus, né? Então nós temos aqui uma diferença muito grande, porque a igreja tradicional, ela gera religiosos, que geralmente são consumistas, estão ali em busca de satisfazerem as suas necessidades, enfim, de outros objetivos. Mas a estrutura apostólica, que se desenvolve mais individualmente ou através de pequenos grupos, que nós chamamos de célula, é uma igreja que vai crescendo com a visão apostólica, né? Dentro dessa estrutura apostólica, são pessoas ligadas, unidas, que vão se multiplicando, de forma que uma vai ensinando a outra e vai cuidando da outra, enfim, todos com cobertura espiritual e todos caminhando na mesma direção. Que lindo, né? Na estrutura apostólica nós temos relacionamentos fortes, resistentes, leais,
produzindo suprimento, cooperação, crescimento e edificação. Então é assim que a igreja apostólica funciona. E hoje nós estamos começando o curso de discipulado. Você vai ouvir muitas coisas importantes a respeito do trabalho do discipulado. Não tenha dúvidas de que você está sendo preparado, não apenas para ser discipulado, ser discípulo, né? Mas também, principalmente, para discipular, né? Você terá seus filhos na fé e irá discipular a outros e fazer com que o reino seja multiplicado, espalhado na terra. Que beleza! Seja bem-vindo ao curso de discipulado que nós estamos começando hoje. Que Deus te abençoe. Vejo você no nosso próximo vídeo.